Boa tarde. Hoje eu trouxe um trabalho que foi recentemente já apresentado na STL desse ano. Tá? Um trabalho bastante técnico. O trabalho buscou entender melhor a influência que tem o neutralizante, o ajustador de pH, esses utilizados em fluidos solúveis, na lubricidade. Tá? Em geral, os estudos, principalmente os da Angus, que nós somos fabricantes principalmente de aminas especiais, sempre foram voltados mais para a questão da bioestabilidade e corrosão. A gente nunca tinha feito um estudo em relação à lubricidade, qual seria o impacto da lubricidade nos fluidos. Então, esse estudo, eu vou mostrar esses resultados que nós geramos. Está distorcida a tela. Okay. Tá. Então, vou falar um pouco do porquê o histórico desse trabalho, as outras químicas neutralizantes que nós comparamos, a parte experimental, o resultado e o quanto o resultado bateu ou não com as expectativas iniciais. Essas foram os neutralizantes que nós consideramos para esse estudo. Vocês vão ver que tem até uma inorgânica, um hidróxido de potássio, embora não seja tão usado. Nós colocamos aí como base de comparação. E algumas outras aminas aí tipicamente encontrado no mercado. Tá? A 3A4O é um dos produtos da Angus, que é o Corgard ST, já é um produto comercial. O MP95, que também já é um produto comercial. E o Corgard Flex, que é um produto mais novo, mas também que já está em status comercial. Essas foram os neutralizantes utilizados nesse estudo. Na parte experimental, nós utilizamos fizemos duas soluções. Uma com tofa, tá, talóio, e o outro com éster de fosfato. Então, aqui estão as características desses dois ácidos funcionais que nós utilizamos. Basicamente, foi uma preparação de uma solução de sal. Então, nós pegamos a tofa a 0,5% e neutralizamos com aquela gama de neutralizantes que eu mostrei, todos ajustados a 9,5%. Tá? Também fizemos uma mistura de tofa com éster de fosfato, com todos os neutralizantes, também um ajuste em 9,5%. Também fizemos essa mistura, e aí tomamos 3 dos neutralizantes para entender o impacto dele, a influência em diferentes pH na lubricidade. Tá? Essa solução aqui foi a mais simples possível, justamente para evitar que entre muitas variáveis no estudo, porque o estudo era mais focado do efeito do neutralizante combinado com um ácido funcional. Aí. E aí também a gente estudou o desempenho com essa solução envelhecida. Então, foi feito um challenge. Essas soluções, nós não colocamos biocidas e foi feito somente uma inoculação. Tá? E aí foi medido, semana a semana, a questão de contagem microbiana, foi medida a lubricidade e o tamanho de partícula. Do experimental, nós fizemos lubricidade, que a gente fez por torque. Tá? Então, nós utilizamos também um bloco de alumínio, uma liga 60-61, com um torneamento aí de alta velocidade. E foram feitos em torno de 8 a 12 orifícios para cada amostra, e os dados foram retirados no platô de 5 a 10 milímetros da perfuração. Tá? E esses dados todos foram tratados estatisticamente, para ver se havia diferença estatística entre os resultados. No tamanho de partícula, nós medimos através do Zeta Sizer, tá? E medimos também a polidispersibilidade. Então, aqui somente ilustrando, né, como foram os testes, e a medida foi tomada aqui, nesse platô, entre 5 e 10. Tá? Então, entrando aqui nos resultados, então, nós dividimos em 2 etapas. Fizemos com o fluido novo e depois fizemos os testes com o fluido envelhecido. Então, no fluido novo, naquelas soluções, né, que eu mostrei de tofa, então, por exemplo, com o talóio a 0,5%, o torque aqui entende-se por lubricidade, né, quanto maior, pior. E cada uma dos neutralizantes aqui. Estatisticamente, o hidróxido de potássio e o DGA foram que deram menor torque, a melhor lubricidade inicial.
Tá? O resto, estatisticamente, não se diferenciaram. Quando a gente olha a questão de tamanho de partícula da solução, aqui eu estou falando da TOFA ainda, tá? Para cada tipo de neutralizante, a gente viu uma diferença bem grande aqui no comportamento com o Corgard XT. Então, ele deu o menor tamanho de partícula. A gente viu também a questão de polidispersibilidade. A gente tomou as 3 moléculas aqui, que são da Angus, e a gente viu que tanto o Corgard XT e o Flex, eles têm uma maior polidispersibilidade, ou seja, ela tem a dispersão do tamanho, ela é mais larga, né? Aí, uma das primeiras variáveis que a gente acreditava que podia ter uma correlação era tamanho de partícula dessa solução com lubricidade. Nesse estudo, a gente não encontrou, a correlação foi muito fraca. Os tamanhos de partículas encontrados e os valores de lubricidade não encontraram uma correlação. Então, particularmente nesse estudo, a gente não conseguiu encontrar uma correlação e talvez tenha sido alguns efeitos de adsorção superficial e pontes de hidrogênio, enfim, alguns fenômenos que a gente ainda não estudou a fundo. Tá? Talvez até a condição do teste. Aí a gente fez também com a mistura de TOFA e éster. Tá? Nessa mistura, o que aconteceu em relação ao torque, à lubricidade, para cada uma das aminas? Aqui, novamente, o Corgard XT deu o maior torque aqui. Estão basicamente estatisticamente iguais aqui, e os demais também estatisticamente iguais. Então, a gente viu 2 blocos de diferenciação. Tá? A BEA e o Corgard XT com maior torque, e os demais muito próximos. Aí vocês podem estar se perguntando, poxa, mas o que você está mostrando aí em relação ao seu produto, né? A lubricidade, inicialmente, podem ver, está pior. Então, guarda essa informação, que mais para frente eu vou mostrar o que vai acontecer. Em relação à correlação aqui de tamanho de partícula para esse sistema, que é a mistura de TOFA com éster, a gente também viu que eles estão muito parecidos, mas o Corgard XT também deu um tamanho de partícula nesse sistema com TOFA e éster, ele deu um tamanho de partícula maior. Tá? Então, não sei se vocês estão percebendo, esse produto está com uma característica bem diferente das outras aminas. Em relação à correlação do que seria a lubricidade com tamanho de partícula para esse sistema, também a correlação foi muito baixa, né? 0,6. Aqui, para dizer que tem alguma correlação, teria que estar acima de 95, 98. Nesse sistema aqui, quando a gente estudou a relação da lubricidade com o pH, aqui sim a gente viu uma correlação, principalmente para o Corgard XT. A gente viu que, conforme você vai aumentando esse pH aqui, ele tem um efeito, uma correlação direta com o torque. Tá? Então, quanto maior o pH aqui, na verdade, o torque está aumentando, piora a lubricidade. Em relação ao tamanho de partícula, a influência do pH. Então, nessas 3 aminas, a gente viu que o hidróxido de potássio, por exemplo, conforme para um pH menor, você tem um torque maior. Tá? Então, você vê essa correlação no hidróxido de potássio, e no Corgard XT também foi bem clara essa diferenciação em torque em função do pH. Nas demais aminas não teve essa diferenciação tão grande. Aí agora vem a parte interessante, que aí o que acontece quando esses fluidos vão envelhecendo? Tá? A primeira coisa que a gente mediu, então, foi entender como eles estavam envelhecendo, né? Então, aqui é o número de semanas para falhar o fluido, tá? Para crescer, a questão de crescer a bactéria e fungo. Quando a gente vê aqui, o EXT e a BEA foram os 2 com melhores resultados, sendo que o EXT foi melhor de bactéria também. Então, em termos de biorresistência, essa mistura aqui, essa aqui foi a solução só de TOFA, ela está muito mais, com maior estabilidade, né? Bioestabilidade. E aí, quando você olha o torque das aminas em relação
as semanas de envelhecimento, esse é um efeito interessante que a gente encontrou. O Corgard XT, que no início, o ponto inicial de torque, ele era o maior, o que aconteceu quando ele foi envelhecendo? Ele era o pior aqui, está vendo? Ao longo do tempo, a não ser em relação ao hidróxido de potássio, ele foi o que melhor deu o torque. Então, assim, aqui a gente está mostrando um efeito a longo prazo em lubricidade. Tá? Então, essa mina aqui teve um efeito em biorresistência e em lubricidade. Então, nós vimos uma correlação direta em biorresistência e lubricidade. Na mistura aqui de tofa e éster, a gente viu aqui o resultado de microbiologia, de biorresistência do XT foi ainda melhor que o tofa sozinho. Então, ele resistiu mais de 8 semanas naquele teste, challenge, tanto de bactéria como de fungo. Tá? Então, ele foi o melhor produto. E aí, em lubricidade, no torque também, conforme foi o envelhecimento, aconteceu o mesmo efeito. Inicialmente não era o melhor, com o passar das semanas, foi o que manteve a melhor lubricidade. Tá? E, finalizando, então, aqui eram as expectativas, né, e o que a gente conseguiu com esse trabalho. Né? Então, havia uma expectativa que o neutralizante podia impactar no tamanho de partícula. Tá? Essa correlação a gente viu principalmente no XT e no hidróxido de potássio. Também havia uma expectativa que a lubricidade pudesse se correlacionar com o tamanho de partícula. Tá? A expectativa era que quanto maior o tamanho de partícula fosse daqueles sistemas, tivesse melhor lubricidade. Porém, a gente não conseguiu ver essa correlação nesse estudo. A outra expectativa que a gente tinha é que o pH podia afetar o tamanho de partícula. Isso a gente viu. Ficou claro também que o pH impactou o tamanho de partícula. E a relação de lubricidade a gente conseguiu estatisticamente ver a diferença, principalmente com o Corgard XT. Tá? Aqui teve uma correlação direta. E a parte mais conclusiva desse estudo foi que a resistência microbiana se correlacionou diretamente com a melhor manutenção da lubricidade. Tá? Então, teve uma excelente correlação entre resistência microbiana e a lubricidade, principalmente aqui dos sistemas com o Corgard XT, que apresentou o melhor resultado. Tá? Então, esse estudo foi feito em alumínio, a gente segue fazendo em outras ligas, mas foi muito interessante porque, até então, a gente não tinha resultados de lubricidade, e alguns clientes que estavam usando o nosso produto já tinham reportado esse efeito de melhor lubricidade ao longo do tempo. Inclusive, eu mostrei um caso na parte da manhã que mostrou justamente isso. Né? Um dos ganhos que ele teve no fluido dele foi o menor desgaste do ferramental. Tá? Então, aí a importância de ver de forma bastante sistêmica a influência do neutralizante, não só na correção do pH, na corrosão, mas também um efeito aí de desgaste de ferramental, né, e lubricidade do sistema. Isso aqui não foi tão... se a gente buscar literatura, tem pouca informação. Então, isso foi, na verdade, abrir o caminho aí para mais estudos nessa área. Mas foi bem conclusivo aí esse impacto da biorresistência, né, do fluido ter que durar mais e ter um impacto direto na lubricidade. Então, era isso. Eu agradeço novamente a organização aí pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Estou aberta aí a dúvidas, perguntas.